A leitura de Isaías de hoje coloca a descendência do povo de Israel. Israel tem uma descendência? Tem. Qual é a descendência hoje do povo de Israel? A Igreja Católica. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações. A Igreja Católica é conhecida, a descendência é Cristo e é a Igreja Católica. E seus filhos se fixarão no meio dos povos, entre os povos. A Igreja Católica hoje está entre todos os povos. Claro que ainda tem recantos aí na terra que ainda não foi anunciada a boa nova. Muitos países ainda não querem escutar a boa nova da Igreja Católica, que é a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui há uma profecia do Isaías que se cumprirá, porque é o Senhor quem está falando, e aquilo que o Senhor fala se realiza, se cumpre. Quem os vir há de reconhecê-los enquanto descendentes, não só descendentes, descendentes abençoados do Senhor. Então cada um de nós aqui, cada um de nós tem que se apossar. Eu sou um descendente do Senhor, porque sou Igreja Católica e sou abençoado pelo Senhor. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor que nos dá a graça dele, é o Senhor que nos dá a glória dele, é o Senhor que nos dá a presença dele. Nós somos abençoados pelo Senhor, povo escolhido, abençoado do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, exultação, alegria, muita alegria, regozijo, júbilo. A nossa alegria é ser descendência do Senhor. Lá no Gênesis, quando Adão pecou, Eva pecou, o Senhor diz que porá inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Cristo e a Igreja Católica. Quem é a descendência da serpente? Aqueles que seguem o Satanás. Aqui ele está falando da igreja, da descendência da mulher, que é nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja Católica. E que a gente tem que se alegrar. O anúncio hoje aqui dessa leitura é alegria. Então se alegre, irmão. Entregue tudo ao Senhor. Não fique aí pensando aí, se martirizando. Entregue tudo ao Senhor, se alegre. Hoje nos consagrando ao Imaculado Coração da Virgem Maria, que é dela que nasceu a descendência, porque ela é a figura da Igreja Católica. Exulto de alegria no Senhor. Minha alma regozija de alegria no Senhor. Isso aqui é o Magnífica, porque é a igreja e é Maria, que é figura da igreja. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez, a humildade da sua serva. De hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bendita a igreja, bem-aventurada Maria. Bem-aventurados os descendentes da igreja. Bem-aventurados os descendentes de Maria. Aqueles que são consagrados a ela, que se entregam a ela. Esses têm que se alegrar. Exulto de alegria no Senhor. Minha alma é o centro da vida, se regozija em meu Deus. Nossa alegria é o Senhor, nossa alegria é Deus. É seguir a lei de Deus, seguir a lei do Senhor. Anunciar a lei do Senhor com força, com coragem. Anuncie e procure cada dia colocar em prática. Ele me vestiu com veste de salvação. Isso aqui é um canto entre um esposo e uma esposa. É um canto nupcial isso aqui. No antigo Israel, quem era o esposo? Deus. Quem era a esposa? O povo de Israel. Hoje, Cristo e a Igreja Católica. Maria e Cristo. Significa um canto de intimidade com Deus. A intimidade que se quer aqui é com Deus, com Nosso Senhor, tá?
Minha alma regozija-se em meu Deus, ele me vestiu com veste de salvação. Ele nos deu a redenção eterna, ele já nos deu a redenção eterna em Cristo, que é a descendência da mulher. Me envolveu com o manto da justiça, redenção, agora justiça. Deus é justo, porque nos justifica diante dele, nos dando o corpo e o sangue do seu Filho. Ele é justo, porque ele nos tornou justos. Nós que nascemos com o pecado original, agora cada um de nós é justo, no sentido de justificado pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, a descendência, ou o descendente, que é o cabeça da Igreja Católica. Me vestiu com veste de salvação, tá? Me envolveu com o manto da justiça, e é justo porque julgará a cada um de nós, julgará o nosso comportamento. Por isso que eu tenho que me converter, por isso que a humanidade tem que se converter, deixando as relações aí contra a natureza e seguindo a lei de Deus. Ele coloca aqui: me adornou como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. É o noivo e a noiva. É um noivo e uma noiva terreno. É um canto esponsal entre marido e mulher, entre Deus e seu povo, entre Cristo e a sua igreja, entre Deus e cada um de nós. O laço que nos une a Deus é um laço de aliança. Então eu não posso romper esse laço. É o laço que une um marido à sua esposa e uma esposa a seu marido, marido e esposa, esposa e marido, homem e mulher. A Igreja Católica é assim, não tem outro não. Me adornou como um noivo com sua coroa, uma noiva com suas joias, do jeito que a terra faz brotar a planta quando chove, e o jardim faz germinar a semente. O Senhor Deus fará germinar a justiça e sua glória diante de todas as nações. Aqui é uma promessa de Deus. O mal não irá triunfar. O vírus não irá triunfar. Quem triunfará é a glória de Deus e a justiça de Deus. Justiça e glória de Deus. O Senhor fará justiça e não tardará a fazer justiça. A justiça que é a glória dele, porque ele é glória, ele é justiça, ele é misericórdia, ele é perdão, ele é amor. Mas ele julga. Ele julgará essa situação atual, que é consequência do nosso pecado. E o que ele quer é a nossa conversão. Do jeito que a terra faz brotar quando chove, né? Quando semente, uma plantinha, uma árvore cresceu e tal, assim o Senhor fará brotar a justiça e sua glória entre todas as nações, diante de todas as nações. Todas as nações da face da terra terão que reconhecer o Senhor, se entregar ao Senhor, glorificar o Senhor, bendizer ao Senhor, porque só a Ele pertence a glória, o poder, o triunfo, majestade, realiza tudo. Ele que é misericórdia e Ele que é justiça. Então, irmão, irmã, se entregue a esse Deus justo e glorioso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Meu coração se regozija no Senhor, exulta no Senhor, meu coração. Continua a leitura inicial de alegria, regozijo, de entregar tudo ao Senhor, porque Ele é justo, misericordioso, porque a glória dEle irá se manifestar a todas as nações. Exulta no Senhor, meu coração. Se eleva minha fronte, no meu Deus, nossa fronte, nossa face. Tem que se alegrar em quem? No Senhor, em Deus. Alegria voltada ao Senhor. O nosso regozijo
é regozijo em quem? No Senhor, porque nele se encontra toda a glória. Minha boca desafia os meus rivais. Eu não me acovardo diante dos outros. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Não é que eu vou me prevalecer disso e fazer o mal. Não. Mas se eu estou fazendo o bem, eu não me acovardo diante de ninguém. Porque o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Os nossos rivais, no sentido que aqueles que falam de nós, nos caluniam, nos maltratam, deixe. O Senhor não nos deixará. Ele é a nossa rocha. Porque me alegro com a vossa salvação. O nosso regozijo, o que é? É a salvação que vem do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor grandioso e misericordioso. Meu coração se regozija no Senhor. O arco dos fortes foi dobrado, quebrado, o grande, os poderosos, diante de nós, poderoso é nada, porque quem está conosco é o Senhor. Esse vírus aí diante de nós é nada. Mas os fracos se vestiram de vigor. Aqueles que não têm nada no reino de Deus terão tudo. Aqueles que são maltratados, humilhados, perseguidos, caluniados no reino de Deus terão tudo. Aqueles que hoje são esquecidos, moram aí na rua sem coisa nenhuma, sem nada, sem ninguém para proteger, o reino de Deus é deles. Aqueles que não têm o que comer, o que vestir, nada, o reino de Deus é deles. E os poderosos serão quebrados. Essa é a justiça de Deus. Poderoso que maltratou o pobre, não é? Tem poderoso aí que ajuda, então pronto. Tem rico aí que ajuda, então é de Deus, mas é aquele orgulhoso que faz mal aos outros. O arco desse será quebrado. Por que arco? Porque na cultura judaica era essa a realidade, arco e flecha, cultura de guerra lá. Por isso que eles falam tanto de arco. A flecha, o arco, a aljava, onde coloca a flecha. É o vocabulário deles, tem que entender. Mas os fracos se vestiram de vigor, a veste do fraco é de vigor, fortaleza. Os saciados se empregaram por um pão, aqueles que hoje têm tudo e que não faz nada, que não olha pelos pobres, pelos indígenas, esses não serão mais saciados. Tá? Vão se empregar por um pão. Aqueles que têm tudo, que são egoístas, que são orgulhosos e que não ajudam ninguém, esses não serão saciados. E aqueles que hoje não têm nada serão saciados. É o contrário do reino de Deus. É o contrário do reino da terra. Os saciados se empregaram por um pão. Então aqueles que estão saciados hoje vão se empregar, vão ser assalariados lá no céu. E quem é assalariado não tem nada e está lutando hoje, esse vai ser o grande lá. Mas os pobres, eu estou dizendo é o que está aqui, os pobres e os famintos se fartaram. Aqueles que são perseguidos, claro que aqui é o justo. Não é só pobre de dinheiro, é humilde. Aqueles que são perseguidos pelos outros, os orgulhosos. Aqui você faz a leitura do pobre material e do pobre humilde. E do rico material e do orgulhoso. Porque tem muito rico aí que ajuda muito. Esse está no céu, tá. A questão é que, além de ter poder, tudo isso aí, não ajuda, ainda persegue o outro. Se converta. Porque lá a história é outra. Muitas vezes deu à luz a que era estéril. Quantas? Mãe de João Batista estéril, Hannah, desse canto aqui, mãe de Samuel estéril. O Senhor fez frutificar um estéril e fez nascer o filho dele, gerou o filho dele de uma virgem. Fez uma virgem que tinha prometido virgindade, dar à luz o filho dele, gerar o filho dele. E fez muitas estéreis aí dar à luz. Hannah, que é o se canta aqui, mãe do Samuel, a mãe do João Batista, Isabel, todas essas eram estéreis, porque a graça de Deus é muito grande, e Deus faz aquilo que Ele quer. Deus não se sujeita a nós, Ele faz aquilo que Ele quer. A mãe de muitos filhos definhou, e aqui era estéril, deu à luz. O Senhor, Ele faz o contrário. Tá? Ele faz o contrário, mas sempre protegendo o fraco.
o humilde, o pobre, aquele que não tem quem proteja, o Senhor protege. Meu coração se regozija no Senhor. É o Senhor quem dá a morte, dá a vida, tudo vem do Senhor. Então não adianta você se preocupar. Ah, quando é que eu vou morrer? Eu não sei nem você. Então não se preocupe, entregue tudo ao Senhor. Ele conhece o dia da morte e da vida, ele quem deu. Você escolheu o dia que nasceu? Não. Ia nascer? Não. Então pronto. Não escolha o dia de morrer, entregue tudo a ele. Pode descer à sepultura e retornar. Ou seja, tudo é dele, ele conhece tudo. Toda a natureza pertence a ele, o ciclo da vida, da morte, tudo. Ele criou o universo, tudo que existe. O poder dele é total. É o Senhor que faz o pobre e faz o rico. Aqui é essa questão do pobre e do rico, que entra o orgulhoso e o humilde. Ele faz os dois. Quer a redenção dos dois? Quer. Como é que a gente alcança a redenção? Conversão. Se convertendo. O pobre ajudando o rico ajudando o pobre ajudando o rico. Como é que o pobre ajuda o rico? Ajuda com a vida dele. O período de vida que eu mais aprendi quando eu morei 6 anos aí numa comunidade de periferia. Eu aprendi muito com o pobre lá. Aprendi, né, a ter confiança em Deus. Gente que vivia quase sem nada. Então o pobre tem muito aqui nos ensinar, tem. E o rico ajudar o pobre. O pobre ajuda o rico, ensinando qual é o sentido da vida, não colocar toda a atenção no dinheiro, no poder, no prazer, nisso, naquilo. E o rico ajudando o pobre. Aí é o reino de Deus. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Toda exaltação vem do Senhor, toda humilhação vem do Senhor. Por isso que essa exaltação na terra, para que é? Para que serve a exaltação na terra? Para que buscar a glória terrena? Para que buscar a exaltação na terra? Para que buscar ser aplaudido na terra? Quem fizer isso, nosso Senhor já disse, já recebeu sua recompensa. Então, tudo que eu fizer, faça de um jeito tal que a mão direita não sabe o que a esquerda fez, nem vice-versa. Para não buscar a glória terrena, buscar a glória eterna. A glória do nosso Senhor. Porque a glória, a exaltação, é Ele quem dá. E a humilhação, é Ele também. Então, humilhação na terra aqui, e daí? O importante é que Deus nos ensina a ser humilde. Ele usa essas humilhações na terra. Para o quê? Para que a gente entenda o que é ser humilde. Para não fazer só aquilo que a gente quer. Mas a vontade do nosso Senhor. Meu coração se regozija no Senhor. O Senhor ergue do pó o homem fraco, o doente, o abatido. Você vê aí, Fortaleza toda é circundada de comunidade carente. De pessoas fracas. E tem pessoa fraca na fé. O pobre muitas vezes é fraco de pão, porque não tem o que comer. O rico é fraco na fé. Muitas vezes esqueceu a fé. Quando se tem tudo a nível material, não todos, mas às vezes se esquece o essencial. Conheço muito rico que tem fé. Estou dizendo isso. Estou dizendo para ter cuidado. Para colocar toda confiança, toda esperança em Deus. Só em Deus só. Tá? E ajudar os que não têm. Do lixo ele retira o indigente. Quantas vezes eu desci o Morro Santa Terezinha, descendo ali no trilho, vi gente catando lixo para comer toda noite. Quando eu descia de lá, entre 10, 11, às vezes entre 11 e meia-noite, Morro Santa Terezinha lá, vi gente catando lixo para comer. Aqui na nossa cidade de Fortaleza. E chegando na aldeota, vi gente catando lixo, igualzinho. Não é só lá no morro não, na aldeota aqui está cheio. Nosso Senhor quer isso? Não. A riqueza que ele criou foi só para 1, 2, 3? Não. Para todos. Ele criou a natureza para quem? Só para os ricos? Não. Toda a riqueza que está aí, criou para quem? Só para alguns? Não, para todos. Então por que não é todo? Porque a gente não ajuda. Quer que Deus desça do céu, mande fogo em tudo e obrigue? Não, ele não obriga, não. Ele quer que a gente se converta.
Um grande sinal de conversão é ajudar quem não tem. E de forma gratuita, não exigindo nada. Em geral, nas relações humanas aí, muitos, inclusive políticos, se dá para receber. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Não é isso, não. Aqui é ajudar sem querer nada em troca. Porque aí é Deus quem nos dará a recompensa eterna. Esse é o amor cristão. Dar a vida sem querer nada em troca. Para fazê-los assentar-se com os nobres, faz os pobrezinhos assentar com os ricos. Não aqui na terra, mas no céu. Esses que passam privação, que não se revoltam, não usam de violência, nada disso, terão o céu. O reino de Deus é deles. É o Senhor quem diz. No lugar de muita honra e distinção. Quem não tem honra aqui, quem está catando lixo, entendeu? Esse povo todo aí vai para o céu. Que Deus queira que a gente chegue lá. Porque são indigentes, precisam. Não sei o que diz. Leia lá, Lucas, aquela parábola do rico e do pobre. O pobre foi para o céu só pelo fato de ser pobre. Não diz lá nem que era bom, nem que era ruim, não. Só o fato de ele passar necessidade. Foi para o céu, o outro não foi. Agora o outro não ajudou. Também não foi o fato de que era rico, não, porque não ajudou. E Mateus 25. Tive fome e me deste de comer. Então aqueles que têm fome e sede irão para o céu. Está lá, Mateus 25. Que estão presos, que estão, entendeu, doentes, que não têm o que vestir. Mateus 25. Eles estão lá no céu. Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. A leitura de hoje são direcionadas a Nossa Senhora, porque é o que? O coração imaculado dela. Então a primeira leitura, Isaías 61, o Salmo, que foi de 2 Samuel lá, e agora Lucas 2, 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram com ele para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de retorno. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo pergunta. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus então desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se sente aí um pouquinho. Os pais de Jesus quem eram? Jesus, filho, José e Maria. Os pais José e Maria iam todos os anos a Jerusalém, moravam onde? Nazaré, ao norte de Israel, daqui até Canidé, vendo isso aí. Então, todo ano vinham de Nazaré, na Galiléia, no norte, até Jerusalém, no centro, e tinha uma subida lá, chegar a Jerusalém. O pessoal que já foi, hoje é fácil, né, de ônibus aí, leito e tal.
com ar-condicionado, mas você subia aquilo ali no Jumentinho e tal, não tinha essa estrada que tem hoje, não. Todo ano. Isso quer dizer o quê? Que eles seguiam a lei de Israel, eles seguiam a lei do antigo Israel, eles seguiam a lei da antiga aliança, porque José era o pai da família, José era justo, Maria também. Então eles seguiam a lei, e a lei dizia que todo ano, uma vez por ano, tinha que ir até Jerusalém, festejar a festa da Páscoa. Seria hoje mais ou menos todo mundo vindo do interior até a catedral, festejar a Páscoa. É isso, era isso. Ou todo mundo vai até o Vaticano na Páscoa. Não dá, porque o Vaticano é pequeno, mas assim os judeus faziam. Porque era pequeno lá. Então todo ano eles iam de que? Nazaré, do norte, ao menos 100 quilômetros daí, até Jerusalém. Só que eles iam em caravana. Aí você vai entender agora por que o menino se perdeu. Eles iam em caravana. Esse pessoal que vai ainda andando, né, que vão 15, 20. Eles montavam várias caravanas. Aí as crianças ficavam com as crianças, os adultos com os adultos, os homens com os homens, as mulheres com as mulheres. Foram lá. Quando retornaram, acharam que Nosso Senhor estava com as crianças. Não se preocuparam. Maria com as mulheres, José com os homens. Aí Maria, cadê o menino? Quando viu, não estava lá. Por isso que, né, ele ficou lá. Bora lendo aqui direitinho. Então, todo ano, eles iam a Jerusalém. E aqui é a grande festa da Páscoa, porque os judeus quiseram centralizar o santuário em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém. E quando separou Israel do norte e do sul, o norte fez outro templo, e depois vieram os samaritanos. O do sul, que é Judá, que é esse santuário aqui de Jerusalém, que é de Judá, eles ficaram com um santuário só, não foi 2 ou 3 ou 4, não. Então todo mundo tinha que ir aonde? A Jerusalém. Por quê? Porque era um santuário só. Eles unificaram o santuário. Então José, Maria e Jesus tinham que vir àquele santuário, que era em Jerusalém. E quando Nosso Senhor nasceu, o Herodes o Grande, aquele grande lá que mandou matar as crianças, o Herodes tinha reconstruído o templo. Tinha sido destruído lá, foi destruído várias vezes. Né? Em 586, 587 foi destruído pelos babilônios. Então, vieram a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos é a idade adulta. Para nós é 18, né? Que tem a carteira aí. Ainda é 18? No meu tempo era 18. Eu tirei a carteira de motorista com 18. Não sei se é 16 agora, não sei. Mas era 18. Na cultura judaica, 12 anos já é um adulto. 12 anos. Então, quando Nosso Senhor entregou Nossa Senhora a João, que era o discípulo amado e não era filho dela, significa que Maria não tinha outro filho, nem de 12 anos. Porque se tivesse, era o filho dela que cuidava dela. Porque um menino de 12 anos era adulto na cultura judaica. Quando Nosso Senhor entrega Nossa Senhora a João, discípulo amado, significa o quê? Ela não tinha outro filho, como diz aí umas igrejas aí. Se tivesse te entregue, se ela tivesse outro filho, com 12 anos, ao menos, Nosso Senhor com mais de 30, ele nunca tinha entregue ela a João. Porque era o menino dela, com 12 anos, adulto, ia cuidar dela. Então, com 12 anos, Jesus entrando já na maioridade para eles, eles foram para a festa. Aqui diz, subiram por quê? Porque é uma ladeira grande. Você vem de Nazaré, para chegar até Jerusalém tem que subir. É uma colina. E aqui de como de costume. Então todo ano eles iam. Aqui é quando ele tinha 12 anos. Passados os dias da Páscoa lá. Teve 2, 3 dias, todo mundo lá festejando. Cidade bonita. Esse é no interior, essa festa de padroeiro. Muito bonito. É igual. Começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notaram. Como é que notaram? Eu acabei de dizer. Porque os meninos ficavam com os meninos, as mulheres com as mulheres e os homens com os homens. Maria e José pensavam que Nosso Senhor estava com as crianças lá tudo junto. Em geral, os meninos na frente, depois as mulheres e os homens.
E ele não estava lá. Por isso que não notaram a ausência. Não, ele está com a criança lá. Sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, era uma caravana, 15, 20, várias caravanas dos amigos. Caminharam um dia inteiro. Saiu de lá da festa, ficaram lá 2, 3 dias. Passaram um dia todo andando. Imagina aí quantos quilômetros já tinham andado. Né? Depois começaram a procurar entre os parentes conhecidos das crianças. Cadê o menino? Era uma ruma de gente. Não estava lá. Não estava com a caravana, não estava com os parentes, não estava com ninguém. E fala que parente, né, com os irmãos dele não. Se tinha outro irmão, por que não diz irmão? Então não tinha outro irmão nessa época, como é? Esse pessoal que fala que Maria teve outro filho, cadê? Só fala de um aqui, com 12 anos. Foi depois, então foi com outro homem, cadê o outro? Não tem nada no Evangelho. Então não vão inventar coisa que não tem. Ela não teve outro filho. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém. Depois de um dia todinho, voltaram. E voltaram e ficaram 2 dias procurando. Imaginem a aflição. Hoje faria um BO, né? Corria, ia para a televisão, tudo, jornal nacional. Hoje não, que é proibido falar desse negócio. Tudo, o WhatsApp, ei, não, em Jesus, cada ele você viu, não sei o quê, grupo daqui, grupo da acolá, procura-se. 3 dias. 3, o que é? Alusão à ressurreição. 3 dias depois o encontro aonde? No templo. Se fosse logo ao templo, era o primeiro lugar que ele ia encontrar. Estava sentado entre os doutores, escutando e fazendo pergunta. 12 anos, menino. Fazendo pergunta a doutor. Tem um doutor aí de faculdade federal, de 12 anos. Todos os que o ouviam estavam maravilhados com a sua inteligência, sua doutrina, suas respostas. E o doutor ficava tudo admirado. Mas como é que esse menino sabe disso? 12 anos. Esse menino é um prodígio. Então, 3 dias, alusão à ressurreição, encontraram ele aonde? No templo, ensinando os doutores. E não tinha outro irmão, não, que só tinha ele. Maria não teve outro filho. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Aí encontraram. A alegria, a aflição que tinha, né? Aquele suspiro assim né? Encontramos, né? De alívio, suspiro de alívio, né? Que ele der. E sua mãe disse aí, meu filho. Chamou de filho. E antes o evangelista disse que ela era o quê? Mãe. Então é a maternidade. É a filiação divina. Só que aqui é a filiação divina. E Maria não tinha entendido ainda. Isso eu digo sempre. Maria acreditou tudo, mas ela não entendeu. Ela entendia tudo que acontecia? Não. Quando o anjo anunciou que ia dar luz, ela disse sim, disse. Mas ela entendeu tudo? Nada. Ela meditava o que acontecia com o menino. Então ela chama de filho, filho carnal. Que tinha saído do útero dele. E ele é carnal? É. Tinha saído do útero dela? Tinha. Mas ele é só carnal? Não. Ele é menino e é Deus. Ele é filiação carnal e divina. Então a mãe, aqui Maria, fala para o filho dela carnal. Vê só a humanidade dele. E diz, meu filho, por que agiste assim conosco? Se fosse hoje, se fosse cearense, puxar as orelhas do menino. Tu tá doido, menino, né? O que tu fez? Deixou a gente aí 3 dias feito doido no meio da rua atrás de ti. Pegar logo uma chinela havaiana e pau no menino. Se fosse aqui, era assim. No interior desse aí do Ceará, perto de Canindé. Ou então, uma vara. Minha avó pegava, era galho de goiabeira. Para dar pisa. Em mim não, porque eu era o filhinho dela, né? Mas nos outros era com galho de goiabeira. Ficava marca na canela, né? Então pegava um galho de goiabeira lá, ou então, né, alpargata, aquela de couro. Menino, o que tu fez, menino? Né? Virava-se as orelhas dele. Né?
olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. 3 dias. Então ela procurava o menino dela, carnal, humano só. E o menino de Jesus não é só humano. Ele vai dizer, ele vai ter que entender. Ela entendeu, foi entendendo aos poucos. Jesus disse a ela, por que me procuráveis? Por quê? Ainda não entendeis que eu tenho que estar na casa do meu pai? Ainda não entendeis que eu tenho que estar na casa do meu pai? Eu estou aqui na casa do meu pai. O meu pai é Deus. Eu sou filho de Deus. Tu está procurando um menino terreno. Eu não sou só terreno. Eu sou terreno e sou eterno. Eu sou terreno e sou Deus. Eu sou menino e sou Deus. Eu tenho que estar aqui. Meu lugar aqui, nessa casa, nesse templo. Porque meu pai é Deus. Menino de 12 anos. Se fosse hoje, era outra pisa. As duas. Primeiro que tinha, né? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhe disseram. Nem José, nem Maria. Porque viu ainda só o que a filiação terrena. Não viu ainda Deus naquele menino. Porque é um menino igual aos outros, só que é Deus. Igual assim, porque é igual porque é humano. Mas é diferente porque é Deus. Tá? E aqui começou já a separar as coisas. Por quê? Porque ele atinge a maioridade. E está dizendo, meu pai é Deus. Eu faço a vontade dele. Se ele mandou ficar aqui, 3 dias eu fiquei. E 3 dias por quê? Porque eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Isso ele não disse não, mas a gente entende. 3º dia. Aquilo foi manifestado ao pai e à mãe. No 3º dia foi manifestado a todos. O que é a glorificação, a ressurreição. Então, 3º dia, o que é anúncio da ressurreição desse menino. Estou aqui na casa do Pai e vou ressuscitar no 3º dia e meu Pai é Deus. Tu és minha mãe terrena, mas meu Pai é Deus. Eles, porém, não compreenderam as palavras que disseram. Não entenderam. Tá? Jesus desceu, então, com eles, mas aí Jesus desceu, não ficou lá, não. Foi obediente. Esse texto nos ensina tanta coisa. Jesus desceu com seus pais a Nazaré e era-lhes obediente. Eu tenho que ser obediente. Primeiro a Deus. Obediência a Deus acima de tudo. Aqui até acima de Jesus e José no sentido terreno. Então, obediência a Deus acima de tudo. Colocar Deus acima de tudo e de todos. E no final diz o evangelista Lucas. Maria, porém, conservava no seu coração, na mente, todas essas coisas. Ela não entendia, mas ela meditava. Ela não entendia, mas ela acreditava. Ela não entendia, mas ela entregou o filho dela a nosso Senhor, ao Pai. Então, ela quis ver uma filiação humana e Jesus disse a ela que ele era humano sim. Depois ele desceu com ela, foi obediente, mas ele era Deus. E na hora de obedecer a Deus, ele vai obedecer a Deus. Com 30 e tantos anos, ele vai sair de casa, começar a pregar, anunciar o reino de Deus. As autoridades judaicas vão se colocar contra ele, vão prendê-lo, vai ser castigado, morto, crucificado e vai ressuscitar. Então, sou teu filho? Sou. Mas sou filho de Deus. E eu vim fazer a vontade do Pai. É o que diz o Evangelho de João, do início ao fim. Hoje é Lucas, mas os evangelhos concordam entre si, muita coisa. Então, que hoje, nesse dia que a igreja consagra ao coração imaculado de Maria. O que é coração imaculado? É que não tem mácula. O que é imaculado? Sem mácula. O que é mácula? Pecado. Ela nasceu sem pecado. Então, quando você escutar essa história
Coração imaculado, é coração sem pecado. Maria nasceu sem o pecado original. Por isso é muito maior do que nós. A distância que existe entre Maria e Deus é igual à distância que existe entre nós e Maria. Porque ela não é Deus, então não pode se comparar a Deus. E porque ela não tem pecado, então eu não posso me comparar a ela, porque eu nasci com um pecado. Então hoje, todos nós nos alegramos com Maria sem pecado, imaculada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.